Teve coletiva do Marcelo Teixeira no dia de hoje e é claro que o meu canal do Santos não esteve presente para acompanhar a coletiva, vi pela internet e queria trazer para vocês aqui alguns dos principais temas que ele abordou. Coletiva de mais de 1h30, teve pergunta do jornalista, então estou tentando fazer aqui um apanhado para vocês, mas eu acho que o principal que deve ser levado em consideração de tudo que ele falou é que se o Santos fosse uma empresa, chegando no meio do ano como nós estamos agora, né, comecinho aí de meio de agosto, né, então começo de agosto, é o momento em que você geralmente traz a visão dos seus chefes, as metas do ano e, mais do que isso, apresenta o seu plano para conseguir atingi-las ou não. Se as metas ainda estão muito distantes, quais são os planos de ação que você faz para corrigir a rota? Se as metas estão em bom andamento, o que você faz para conseguir manter esse mesmo bom ritmo e entregar o que foi acordado no início de 2024. Então, a coletiva do Santos não traz grandes ações de futuro, mas explica muito do que foi construído até aqui, ou pelo menos planejado, para que se entregasse um ano como o Santos está entregando. Então, alguns pontos aí principais dessa conversa. Primeiro de tudo o Marcelo Teixeira, espertamente, ele deixa muito claro a diferença entre o trabalho dele como gestão do Santos para o trabalho dele como avaliador do que está sendo feito em campo. Então, ele em alguns momentos, ele pondera ali alguns pontos muito de que não, isso aqui não é muito a minha praia, isso aqui é gestão, então é comigo, isso aqui é campo, então você vai procurar o Carille, o Brax, o Galo. E ele deixa muito claro que ao longo de 2024 o Santos teve resultados interessantes, ele pontua ali o Paulista principalmente como sendo uma meta alcançada e a Copa do Brasil também, né, por conta da ida até a final, mas ele diz que está satisfeito com o que tem no momento como elenco. Isso é basicamente uma maneira dele dizer que é o que temos para hoje e não vai mudar muito pro que ele vai se propor a fazer nessa janela. Isso dá um indício de que o Santos não vai ser ousado e não vai trazer nenhum nome de expressão para terminar uma Série B que dá todos os indícios que vai ser tranquila até o momento em que o Santos matematicamente estiver classificado para a primeira divisão novamente. Mas vamos aos temas aí que ele traz e aí você vai acompanhando comigo. E claro, não se esquece de dar o like, de se inscrever no canal e de colocar nos comentários aí também o que você tem achado e o que você achou das respostas do Marcelo Teixeira ao longo da coletiva. O primeiro tema que ele traz é sobre parceria da W Torre e naming rights. Aqui tem 2 pontos. O primeiro é uma percepção minha a respeito do tom dele durante as falas. Ele não me parece estar muito interessado em fechar o acordo com a W Torre, ou pelo menos não nos moldes atuais. Isso quer dizer que ele não quer fechar por conta da gestão passada? Tem um pouco disso, mas eu não acho que é isso. Eu acho que o que ele quer é muito um contrato que ele possa dizer que ele conseguiu tirar do A e colocar no B. E pelo B se entenda que ele vai ter lugar para colocar as cativas que ele tanto quer, que o Santos vai conseguir uma negociação melhor em questão de utilização do espaço, que que o Santos vai ter algum benefício de bilheteria que hoje não existe no contrato. Ele pondera muito de que existe ali um primeiro documento onde todo mundo colocou as intenções do que se queria com a parceria, mas que isso não é necessariamente o que vai ser escrito como contrato. Ele quer melhorar ainda a maneira como o Santos vai escrever esse contrato com a W Torres. Me parece um processo moroso. E aí se conecta com o segundo ponto, que é dos naming rights. Ele diz que na sexta-feira vai ter um espaço dedicado a falar como que vai ser construída essa questão do contrato de naming rights da Vila Belmiro, mas ele já deixa claro que, primeiro, isso não impede a questão da construção de uma arena e que esse naming rights pode ser exportado para essa nova arena, mas me deixa claro que, para mim, ele tem um gatilho em contrato claro, onde ele consegue não só uma negociação melhor em caso de um espaço melhor para a apresentação do naming rights, ou seja, numa arena maior o Santos daria preferência a esse parceiro em um novo molde de contrato, ou seja, entraria mais dinheiro por conta desse naming rights pelo tamanho da negociação. E em segundo, parece que tem uma brecha aí para ele conseguir uma rescisão de contrato com uma certa facilidade. Por isso que ele não se preocupa tanto com essa questão do naming rights. Eu vejo muita gente preocupada com isso, dizendo que o naming rights não vai avançar
não vai fazer com que a arena não avance, mas eu acho que é muito mais uma questão de vai avançar a arena no timing dela e na pressa que o Marcelo Teixeira dá para o assunto, mas que o naming rights não seria um ponto preocupante dessa equação, né? Para mim, o ponto principal desse tema é o sócio torcedor do Santos. Não adianta o Santos construir uma arena para 20 mil pessoas que seja, se o plano de sócio torcedor do Santos não for totalmente redesenhado, porque hoje não existe nada que atraia o torcedor que esteja fora de Santos ou de São Paulo, pelo menos, a ser sócio torcedor do Santos. Simplesmente você não tem nenhum benefício. Eu fico em Ribeirão Preto, eu não tenho nenhuma possibilidade de ver jogos do Santos com regularidade. Eu vou ver um jogo a cada 2 anos e olhe lá, dependendo da data que eu consigo tirar férias para estar em Santos, convencer a família de ir para Santos e convencer a família de ir no jogo. Então, é uma mecânica para mim, não faz muito sentido ser sócio torcedor pelo atual modelo e pelo atual plano que existe lá. Se o Santos faz um plano um pouco mais barato, que favoreça, sei lá, um valor por mês e ao final do ano eu ganho uma camisa do Santos autografada pelo elenco, mas eu não tenho direito a ingressos, eu consigo ganhar outros tipos de benefício, pode ser que eu me interesse ser sócio. Hoje, para mim, não faz nenhum sentido. E eu acho que aí que tá o ponto crucial dessa história toda de naming rights e Nova Arena. É a maneira como o Santos vai redesenhar o sócio do torcedor para fazer, primeiro, com que o sócio torcedor garanta que você tenha a lotação máxima em todos os jogos, só ver como é feito hoje no Allianz. É um plano de sócio torcedor que você tem uma robustez que faz com que o estádio esteja sempre cheio. E isso que é o ponto principal de ter uma arena. Não adianta ter uma arena de 60 mil torcedores igual todo mundo quer para o Santos levar 13 mil pessoas por jogo. Isso não adianta nada, vai ser um cavalão de argola. Em sequência ele fala de estrutura do clube mesmo, né? E aí eu acho que tem um ponto que eu vejo, e eu vi muito durante o chat ao vivo da coletiva, eu fiquei olhando a maneira como os temas iam se desenrolando e os comentários iam mudando. Pro tema de estrutura, eu acho que tem um ponto aí que é o que dá inclusive título a esse vídeo, que é: o óbvio também precisa ser dito. E essa frase cabe muito pro Santos, porque o Santos não vai mudar a sua estrutura. E eu tô falando tanto de regimento de clube como a raiz desse clube para algo mais moderno, se ele não passar por algumas etapas. O Santos precisa ter muita atenção à infraestrutura que ele tem hoje no clube. Campo do CT, campo da base, vestiário, alojamento, estádio, sócio-torcedor, tudo isso passa por um processo muito longo e que o santista precisa entender que vai ter que ter essa escadinha para a gente chegar onde a gente quer em termos de modernização do clube. O problema é que, na maneira como é falado pelas atuais gestões, pela atual gestão e pelas passadas, é que é tudo feito quando sobra um dinheiro. O Marcelo Teixeira fala que não, gastamos um dinheiro para mudar as lâmpadas do CT, pintamos o muro, reformulamos o processo de entrada do sócio-torcedor com um reconhecimento facial. Isso tudo é o básico do que se faz em uma gestão séria, porque você delimita um período e um orçamento para você poder usar para esse tipo de atividades. O que acontece no Santos é o que, sobrou 200 conto, pinta aí o muro e a gente diz que isso foi já uma melhoria que a gente fez. Não parece ter um passo de cronograma, não parece ser um planejamento que vem sendo feito, é simplesmente alguma coisa que foi pensada na hora por conta de um dinheiro que sobrou de qualquer via que tenha surgido, né? Então, esse é o ponto principal disso aí. Então, quando você fala que vai reformar o CT da base e ter 2 campos, a pergunta que vem é, quando você compara com outros clubes, como que isso fica, né? Tem 10 campos para a base, a gente vai ter 2. Como que isso se sustenta ao longo e médio prazo, né? Então, essas dúvidas de projeto de longo prazo é que mais preocupam quando você fala do Santos sair dessa posição que está hoje para uma posição um pouco mais moderna no futuro. Sai de estrutura, ele vai para o desempenho do time, aí ele fala um pouco da Série B e do grupo, e aí, desculpa, mas ele apresentar os números que ele colocou de tantas vitórias, tantas derrotas, aproveitamento em casa, esse tipo de coisa, isso aí tudo é uma bobagem sem tamanho, porque o Santos não precisa apresentar nada disso estando na Série B. A obrigação do Santos era ter todos os números no 100%. Fez mais gol que todo mundo, tomou menos gol que todo mundo, ganhou mais que todo mundo e não perdeu nenhuma, não pode, isso não é um número relevante para o atual momento, mas ele tem uma aspas dele que é muito boa, né? Uma frase que ele fala no meio do caminho, que quando ele é questionado a respeito do Patrick.
quando ele entra no tema do Patrick, ele dá primeiro uma sabonetada inacreditável para falar de... Não, em vez de você falar do Patrick, vamos falar do Schmidt. E ele tenta fazer uma conta ao contrário, de que o Schmidt não teve gasto nenhum e tá rendendo um monte, então você poderia ter um gasto num jogador que não renda tanto. E nessa que ele vai tentar explicar, o que ele deixa nas entrelinhas é... Ele queima o Patrick, primeiro de tudo, ele queima o Carille, que foi quem pediu o jogador, e ele queima o Galo, que foi quem trouxe. Então ele deixa claro que essa gestão do clube é minha, essa gestão de campo é desses caras aí que estão fazendo essa pá de merda. Então isso foi um negócio bem interessante de notar no discurso dele ao longo do tempo. E claro, reforça aí também um pontinho a respeito dessa janela do Santos atual, em que o scout pela primeira vez está atuando e que parece que tem atuado de maneira ativa e proativa, não só com as sugestões que chegam para dentro do departamento, como de buscar nomes que eles possam trazer como contratações para o Santos. Me pareceu a primeira vez em todas as coletivas que ele fez, que ele começa a falar de processos, e isso pode ser uma luzinha pequena no fim do túnel, mas se já temos processo no scout, e é claro que esse scout não adianta ele ter um monte de processo se dali para frente ninguém aprova o que é feito no trabalho do scout, mas me parece que dessa vez sim tem uma luz aí, tem um direcionamento. Isso é muito bom, parece que tem realmente profissionais trabalhando na área. Depois ele passa pela questão de folha de pagamento, que não é bem 11 milhões, que é 5 milhões que o Santos tem com o atual time, mas sem encargos, mais 1 milhão e 200 que o Santos tem para emprestado. O ponto é, dá ali algo em torno de 5 milhões, 6 milhões por mês, mas tem os encargos. Encargos, para quem não trabalha com isso aí, é geralmente... Se você tem o seu salário, o encargo é mais ou menos o dobro, né? Do que a empresa paga o dobro para ter você com o salário que você tem. O jogador de futebol não tem um salário integral feito nessa mecânica. Então vamos supor que seja uns 30% a mais. Vai girar em torno de 8, 9. De qualquer maneira, é muito acima do que você tem hoje, comparado com qualquer outro time da Série B. Então, de novo, ele traz números ali que justificam o Santos não estar gastando tanto como se fala, mas o Santos está gastando muito mais do que qualquer outro time da Série B. Com um elenco de 5 milhões, que fosse esse o número, já teria que ter um desempenho muito melhor do que tem, porque o segundo colocado em folha acho que tem 3 milhões de gastos mensais, então já deveria ter uma condição muito melhor de tabela, de tranquilidade em Série B e de desempenho também. E aí ele entra numa contradição, porque ele comenta no início da coletiva que o Santos é o que tem para hoje, é o que vai jogar, mas em algum momento ele fala que o time hoje, construído da maneira que foi, tem condições de brigar condições de brigar na Série A, e que isso faz o time do Santos estar já preparando o terreno para 2025. E depois, então, ele se contradizendo que não, o Santos tem uma folha aí modesta e não sei o que. Então, a fala dele, né, que o Santos não nada de braçada porque tem um elenco que é enxuto. O Santos tem um elenco de Série A, mas não consegue nadar de braçada. Então fica com essa contradição aí da fala dele. E uma que eu anotei aspas, que eu achei maravilhoso, é que ele fala que ainda assim no elenco do Santos existe aí alguma gordura entre acertos e erros. Se a gente sabe onde está essa gordura, está ali na faixa abdominal do Patrick. Então fica só essa anotação aí que eu achei fantástica do Marcelo Teixeira. Ele óbvio não falou do Patrick, eu que estou falando, mas ele falar que existe uma gordura no elenco é no mínimo irônico para celebrar essa conquista do Patrick. Ele passa ali por questões de número dentro do Santos, de aumento na arrecadação e também no número de participantes no jogo, nos jogos, né, desse ano versus 2023. Mas assim, ele exclui o fato de que o Santos hoje tem muito menos jogos do que tinha ano passado. Então assim, a chance do cara conseguir se programar para ir em mais jogos, né? O Santos joga, sei lá, 2 vezes no mês em casa. Antes jogava muito mais do que isso. Então isso é um decisor para o cara escolher os jogos que ele pode ir, porque o ingresso não é barato. Ou mesmo quando o cara é sócio torcedor, não tem tantos benefícios assim. O ponto é que ele fala que são 11 mil pessoas, que é uma média interessante. A gente sabe que não é, se você comparar com qualquer outro rival do Santos, cada jogo em casa é muito mais do que isso, tanto em público quanto em renda. E ele fala que o Santos tem números impressionantes, e aí eu concordo com ele, são impressionantes mesmo, como esse time conseguiu se manter tanto tempo na Série A, tendo esses números como público dentro de casa. E aí, de novo, ele fala que esses números são impressionantes, o que me dá toda a deixa de que a arena para ele não é um ponto, não é uma urgência, porque se você não está preocupado com essa arrecadação, é sinal que você está satisfeito com o que você tem aí. Se ele acha que o número que está tendo hoje é impressionante, então para que você vai querer forçar a barra?
para ter uma arena, né? Além disso, ele vai com patrocínio de camisa e fornecimento de material. Ele fala que o Santos melhorou a camisa. Ele mostra um slide horroroso da camisa do ano passado com a camisa desse. A camisa do ano passado tinha, sei lá, 3 logos diferentes, a desse ano tem 7. E ele fala que isso foi uma capacidade que o Santos teve de arrecadar mais. E na minha maneira de ver, isso é totalmente o oposto. Você deveria ter menos logos na camiseta, por exemplo, igual essa aqui que eu estou vestindo, que tem um aqui e um aqui, no máximo, ornando com a identidade visual da própria camisa, ou seja, não é aquele logo que é um azul, outro preto, outro amarelo, outro azul claro, que você tem uma identidade visual da camisa que deixa a camisa bonita, além da presença dos patrocinadores. Acho que isso é uma coisa que falta para muitos clubes no Brasil. O Santos tem uma camisa branca, deveria ter ou respeitar minimamente a identidade visual do clube e colocar todos os patrocínios ou em branco ou em preto, né? Na camisa listrada põe branco, na camisa branca põe preto. E o Santos faz um carnaval de cores e de patrocínios para arrecadar qualquer migalha que tem, para poder ter esses números impressionantes que o Marcelo Teixeira fica falando que tem aí. Aí comenta sobre a renovação da Umbro, que vai melhorar a distribuição, vai melhorar um monte de coisa. Ponto é que o torcedor também tem que se conscientizar que camisa de time é caro. E aí fica difícil você comprar uma camisa todo ano de R$400 e não comprar aquela de 85 e pouco que você vê nos sites chineses, que tem a qualidade tão boa quanto. Então é uma equação que também a gente precisa ajustar na mente de quem é torcedor, de que se você não compra o produto oficial, fica difícil você pedir que o clube faça contratos milionários, porque a empresa que faz oficialmente o material esportivo, ele precisa ter uma renda e precisa ver esse produto girar nas lojas para que você tenha um retorno dessa parceria pelos dois lados, né? Para fechar, ele fala de dívidas, fala que o Santos ainda deve um monte. Não acho que mudou o patamar de dívidas do que tinha do ano passado para esse, ou melhorou a saúde. O que ele fala é que o Santos não está mais equacionando dívidas, está solucionando dívidas. E assim, o ponto principal da dívida do Santos não é ela aumentar ou diminuir, mas a maneira como é construída esse aumento ou diminuição da dívida. Você jogar a dívida para frente, nesse ano você está diminuindo, no próximo você está aumentando. O problema do Santos está em arrecadação. O ponto do Santos é como que o Santos consegue gerar mais dinheiro que num primeiro momento vai ser utilizado para reforçar o time e para colocar em ordem a parte financeira, e num segundo momento como que, uma vez equacionada essa dívida ou solucionada essa dívida, como ele gosta de falar, o Santos começa a usar parte desse caixa para começar a se reformular e se reconstruir. O ponto não é você jogar a dívida de um lado para o outro ou melhorar ou diminuir dívida, e sim você começar a gerar renda e gerar faturamento, como em qualquer negócio que você vê, em qualquer comércio que você vê na rua. Comércio não fica em pé pagando dívida, fica em pé rendendo cada vez mais, faturando cada vez mais. Essa é para mim a postura que ainda falta ao Santos, de maneiras como ele poderia arrecadar mais. O estádio seria a mais óbvia delas todas e a mais fácil, vamos dizer assim, em termos de vamos construir estádio e construir em cima disso a nossa arrecadação. Mas hoje a gente ainda está muito distante disso. Me parece que vai ainda mais um bom tempo, né? E até que o Santos se acerte nessa maneira financeira, até lá vamos ter que viver de novo dos raios e vamos viver ali de venda de jogadores que muitas vezes nem chegam a se desenvolver tanto no Santos e já vão embora, porque a gente tem que fechar o balanço a cada 3 meses. Beleza? Fico por aqui com essa análise da coletiva do Marcelo Teixeira. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, também não se esquece de comentar e se inscrever no meu canal do Santos, e eu tô de volta em algum momento dessa semana para gravar o nosso pré-jogo, que tem ainda Série B no sábado. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Um abraço, tchau!